Beleza, então bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar a segunda parte, nós teremos a nossa segunda aula de eletricidade estática, né? E hoje o tema da nossa aula é sobre lei de Coulomb, tudo bem? Ou força elétrica, né? Como é que duas partículas pontuais eletrizadas, elas interagem, tá? Tudo bem? Então eu vou apresentar aqui meu slide para vocês, tá? E aí vocês podem perguntar se não entenderam alguma coisa aí, tá? Os poucos alunos que estão aí, olha lá. Vamos lá. Bom, na aula passada a gente começou a estudar esse assunto, que é a eletrostática, né? Hoje a gente vai estudar a lei de Coulomb. Quem é que é Coulomb? Foi um físico francês que descobriu em 1785 que como é que a gente calcula a força de interação entre duas partículas eletrizadas. Já se sabia que cargas de mesmo sinal se repelem, né? E cargas de sinais opostos se atraem. Mas com que força? Tem como calcular o valor dessa força? Então, esse cara aí, ele conseguiu fazer isso, tá? Ele utilizou esse instrumento que vocês estão vendo aí, que é uma balança de torção, onde ele colocou duas cargas de sinais opostos, né? A vermelha, a bolinha vermelha está eletrizada positivamente, a bolinha azul está eletrizada negativamente. Conforme essas bolinhas se aproximavam, ele conseguia medir a força através desse ponteiro aqui em cima, tá? E aí ele deduziu uma fórmula para a gente calcular essa lei entre duas partículas pontuais aí, que é essa que está aparecendo aí na tua tela, olha lá. Qual foi o enunciado que ele deu para a lei de Coulomb, né? Foi a seguinte, olha lá, a força elétrica entre duas cargas pontiformes, né? Ela é proporcional ao produto dessas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Então, quanto maior o valor dessas duas cargas aqui, maior o valor da força. Então, se eu dobrar o valor de uma carga, a força vai dobrar. Se eu aumentar 3 vezes o valor de uma carga, a força vai aumentar 3 vezes. Então, essa força elétrica, ela é diretamente proporcional ao produto dessas cargas. Para diferenciar aqui, eu estou chamando uma de Qzão e outra de Qzinho. Você poderia chamar de Q1 e Q2, sem problema nenhum, tá? Então, quanto maior o valor dessa carga aqui, né, maior o valor da força, olha lá. Então, a força, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. Agora, é claro que quando eu afasto essas duas cargas, essa força diminui. Então, a força, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Repare que não é inversamente proporcional à distância. É inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Se eu dobrar a distância, a força não diminui 2 vezes. Ela vai diminuir 4 vezes, porque essa distância está elevada ao quadrado. Sempre ao quadrado, tá? Se eu aumentar a distância 3 vezes, essa força vai diminuir 9 vezes. Se eu aumentar a distância 4 vezes, essa força vai diminuir 16 vezes. Então, sempre ao quadrado, tá? O que acontece com a distância, acontece o inverso com a força, só que elevado ao quadrado. Beleza aí, galera? Na aula de hoje só tem essa fórmula aqui, ó, para vocês aprenderem. Força elétrica é igual a K, Q1, Q2, ou Qzão, Qzinho, né? Sobre D ao quadrado. Esse K é uma constante chamada constante eletrostática do meio. No vácuo, ela tem esse valor aqui, ó, 9 vezes 10 a nona. Esse valor só vale no vácuo e no ar também, né? Tá? Se for em outro meio, ele tem que te dar outro valor. Mas a gente vai usar sempre no vácuo. Tá bom? Vocês não são obrigados, no caso, a decorar isso aqui, tá? Em toda questão, eu vou te dar essa fórmula aqui. Tudo bem? Então, o que diz a lei de Coulomb aí? Mais uma vez aí, vamos repetir, né? O Charles Coulomb, ele descobriu que duas cargas, né? Vocês já sabiam que duas cargas, eu falei na aula passada, mesmo sinal se repele, sinais opostos se atraem.
Só que aqui a gente vai calcular o valor da força, né? Com quanto elas se repelem ou com quanto elas se atraem. A força para calcular é F igual a K vezes Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado. Qzão é o valor de uma carga, Qzinho é o valor da outra carga. D é a distância que separa elas, tudo bem? E aí a gente falou o seguinte, a força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, tudo bem? Esse K é uma constante que vale 9 vezes 10 a nona no vácuo. Eu vou te dar esse valor aí sempre, tá bom? Beleza? Que mais? Aqui, galera, em eletrostática, a gente vai trabalhar muito com esses submúltiplos aí, porque o coulomb, um coulomb de carga é um valor muito alto, tá? É um valor muito alto, então a gente não vai, dificilmente vai usar um coulomb, né? A gente vai usar os submúltiplos dele, que é o milicoulomb, o microcoulomb, o nanocoulomb e o picocoulomb. Quanto vale um milicoulomb? Vale 10 a menos 3, tá? Olha lá. Mili vale 10 a menos 3. Quanto vale um microcoulomb? 10 a menos 6. Quanto vale um nanocoulomb? 10 a menos 9. Quanto vale um picocoulomb? 10 a menos 12. Aí vocês vão perguntar assim, professor, eu sou obrigado a saber isso aí? É obrigado, tá? Nas minhas questões aqui, eu posso até colocar para você, mas não te garanto que no Enem, se cair isso aqui, a carga em milicoulomb, ele vai te dizer que é 10 a menos 3. O aluno tem que saber, tá? Então, esses valores aqui, é melhor tu bater uma foto, tirar um print aí, porque isso aqui vai ser preciso você saber, tá bom? Então, numa questão, quando eu falar milicoulomb, aí você já falar, é 10 a menos 3. Se eu falar microcoulomb, olha como o símbolo é parecido, mas é diferente. Olha. Mili é um M normal, micro, esse M aqui parece um U, nano é o N e o pico é o P. Geralmente a gente vai usar principalmente esses dois aqui, olha lá, o mili e o micro. Vai aparecer mais aí para vocês, tá? Então, mili 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9. E o pico 10 a menos 12. Tudo bem aí, galerinha? Tá entendido até aí que eu tô falando? Sim. Beleza? Posso fazer... Sim, professor. Posso fazer um exemplo para vocês entenderem melhor? Vamos fazer um exemplo aqui. Sim. Dá uma olhada aí. Dois corpos estão eletrizados com cargas. A primeira carga vale Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 3. Q2 vale menos 2 vezes 10 a menos 3, respectivamente, separados por uma distância de 2 metros. Supondo que esses corpos estejam no ar, determine, letra A força entre eles é de atração ou de repulsão? Como é que eu vou saber, professor, se a força é de atração ou de repulsão? Vocês vão olhar para o sinal da carga. Se forem sinais opostos, é atração. Se forem sinais iguais, é repulsão. Bom? Então, dá uma olhada aqui, que a primeira carga ela é positiva, é 4 vezes 10 a menos 3. E a segunda carga ela é negativa, menos 2 vezes 10 a menos 3. Como elas têm sinais opostos, elas vão se atrair ou vão se repelir? O que vocês acham? Tem Se sinais. atrair. Se atrair, né? Eu falei isso, né? Positivo atrai negativo e sinais iguais se repelem. Então, a resposta na letra A, a força é de atração. Tudo bem? Então, simples aí a primeira pergunta. Na letra B, ele vai mandar tu calcular. Qual o valor da força elétrica entre eles, com aquela fórmula? Força igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Repara que ele te deu o Q1, te deu o Q2 e te deu a distância, que é 2 metros, né? Ele só não te deu o K, olha, que era para ele ter dado, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês. O K vale 9 vezes 10 a nona. Vamos dar uma olhada aqui, olha lá. Então, o Q1, ele diz que vale 4 vezes 10 a menos 3. O Q2, ele diz que vale menos 2 vezes 10 a menos 3, tá? E a constante, eu vou te dar 9 vezes 10 a nona, e a distância é 2 metros, tá? Qual é a fórmula da lei de Coulomb? Força igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Esse K vale 9 vezes 10 a nona, tá bem aqui, olha lá.
o Q1 vale 4 vezes 10 a menos 3, o Q2 vale 2 vezes 10 a menos 3, e embaixo a distância, que é 2 metros, pela fórmula, tu tem que elevar ao quadrado, olha lá. Então, fica D elevado ao quadrado. Tudo bem? Substituindo esses caras, né? Aí, como é que ficou? Repare que embaixo, como vai ficar 2 ao quadrado, eu posso cortar com esse 4 aqui de cima, olha lá. Posso cortar esses dois aí, se eu quiser. E aí, eu vou multiplicar esse 9 com esse 2 aqui, ó. 9 com 2. Quanto é que dá, galera? 9 com 2. Dá 18. Aí, tu faz as potências. Conserva a base e soma os expoentes. Tem 3 potências de 10 aí. 10 a nona, 10 a menos 3 e 10 a menos 3. Então, vamos lá. 9 menos 3 vai dar 6. 6 menos 3 vai dar 3. Então, a força, nesse exemplo aí, vale 18 vezes 10 ao cubo newtons. Lembra que a gente está calculando força, então a unidade é newton. Toda vez que for força, a unidade vai ser dada em newtons. Tudo bem para vocês aí, essa questão? Tá entendido? Ficou alguma dúvida? Tá de boa? O que vocês acharam aí? Tá de boa. Só substituir o valor. Então, vocês têm que saber, né, Vitória? Tanto trabalhar com números decimais, como com potência de 10 aqui dentro da eletrostática. Então, isso aqui vai ser muito comum, esse negócio. Olha, 10 a tanto, 10 a... Conserva a base, soma os expoentes, né? Às vezes a potência de 10 está embaixo, tem que passar para cima, trocando o sinal. Então, essas coisas aqui a gente vai trabalhar muito aqui dentro de eletricidade. Tá bom? Beleza aí? Alguma dúvida, alguma crise aí? Galera? Professor, Posso continuar? pode você explicar de novo, por favor? Sim. Vou explicar aqui no quadro, tá? Acho que fica melhor. Tá. Deixa eu voltar a questão aqui para ti, olha lá. Vê se a câmera tá pegando todo o meu quadro aqui, a lousa. Dá uma olhada. Vou resolver um quadro para vocês. A câmera tá pegando a lousa? Até aqui embaixo? Tá. Sim ou não? Fala aí no microfone, tá? Sim. Tá, professor. Então, vamos lá. Eu vou fazer de novo essa mesma questão aqui no quadro para ti, tá? E ficou com dúvida. Se a imagem ficar embaçada em algum momento, tu me avisa aí. Então, isso aqui não é questão da apostila, é um exemplo que eu estou resolvendo antes da gente resolver a questão da apostila, tá? Então, ele fala assim, 2 corpos estão eletrizados com cargas Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 3. Essa primeira é positiva, né? Chamada de Q1, tá bom? Tá? E o Q2 vale menos 2 vezes 10 a menos 3. Olha lá. A segunda é negativa, tu tá vendo lá. Bom? E elas estão separadas por uma certa, o quê, galera? Por uma certa distância. Essa distância aí, ele está dizendo aí no texto que vale 2 metros, olha lá. Ele não deu a constante, mas eu vou colocar aqui a constante para ti. Sempre ele vai ter que dar, vocês não são obrigados a saber. 9 vezes 10 a nona. Essa unidade aqui não se preocupa. Interessa para ti isso aqui. Tá? E aí na letra A, ele quer saber se a força é de atração ou de repulsão, tudo bem? Como os sinais são diferentes, são sinais opostos, uma é positiva e outra é negativa, essas cargas elas vão se atrair. Então, tu vais responder. Então, o sinal aí só vale, né, professor? Para a gente dizer se é de atração ou de repulsão. Esse sinal aí, ele não vale quando eu for substituir na fórmula, é isso? Exatamente. Vocês perceberam que eu não botei o sinal de menos lá na conta, lá na fórmula. Então, lá a gente não usa o sinal de menos, a gente usa imóvel. Sinal de menos só serve para isso aqui, para saber se as forças se as cargas vão se atrair ou vão se repelir, tá? Na letra B, ele quer que tu calcule efetivamente essa força eletrostática aí, tá? E aí tu vais aplicar a fórmula da lei de Coulomb, tá? Vais aplicar a fórmula da lei de Coulomb lá que a gente aprendeu hoje. Então, qual é a fórmula? Força elétrica é igual a K vezes primeira carga
vezes a segunda carga, dividido pelo quadrado da distância. Olha lá, que legal. Aqui que eu estou falando, olha lá. Essas cargas aqui, tu não vai botar o sinal lá, tá? Repare que eu até nem coloquei aqui, vou escrever aqui do lado, tá bom? Olha lá. A carga Q1, ele disse que vale 4 vezes 10 a menos 3. E a carga Q2, ele disse que vale menos 2, é isso? Vezes 10 a menos 3? É. Menos 2 vezes 10 a menos 3. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, esse sinal de menos ou sinal de mais, aqui a gente não coloca aqui. A gente coloca em módulo. Vai colocar 4 vezes 10 a menos 3 e 2 vezes 10 a menos 3. A gente não usa o sinal quando a gente for fazer a conta. O sinal é só para dizer se elas vão se atrair ou se repelir. Tudo bem? Tá? Então, daí a gente vai fazer o seguinte aqui, olha lá. Vou colocar aqui, né? Esse K vale 9 vezes 10 a nona. Sempre vai ser esse valor? Sim. É uma constante. Quanto vale a carga Q1, galera? 4 vezes 10 a menos 3. Vocês estão... Dá para ver pela câmera aí que o Chico e a Hanna estão perturbando aqui, correndo aqui no chão? Não. Não, professor. Estão perturbando aqui, pegaram até o ursinho de pelúcia lá do quarto. Se vocês rasgarem esse ursinho, vocês vão apanhar. Olha lá. A outra carga é 2 vezes 10 a menos 3. Daqui a pouco a mamãe vai chegar aqui e eles vão fazer o maior escândalo aí do mamãe Chico. Quadrado da distância. A distância é 2 metros que ele deu. Tá aqui, ó. Então, tu coloca 2 elevado ao quadrado. Tá? O que eu fiz lá ainda agora? Repara, aqui embaixo, quanto é 2 ao quadrado, hein, galera? Vitória, quanto é? 2 ao quadrado? 2 vezes 2. Responde essa pergunta difícil aí. 4. O que eu tenho aqui em cima? Não tem um 4 aqui em cima? Então, eu posso cortar esse cara com isso. Olha lá. Foi isso que eu fiz lá. Daí, essa força elétrica, ela vai ser 9 vezes 2. Tá aqui, ó. 9 vezes 2, quanto é que dá? 18. Aí tu faz só as potências agora. Perceba que tem 3 potências de 10 aqui, ó. 10 a nona, 10 a menos 3 e 10 a menos 3, tá? Então, vamos repetir elas aqui. 10 a nona. 10 a menos 3 com 10 a menos 3, tu conserva a base e soma os expoentes. Dá 10 a menos 6, olha lá. Tá? Esses dois aqui, ó. Dá 10 a menos 6, tá? Bem, esse 9 eu multipliquei com 2, deu 18. Então a força elétrica entre eles vai ser 18. Aí tu faz aqui, conserva a base, soma os expoentes. Mais 9 com menos 6 dá 3, né? Como é força, é dada em newton. Olha lá. Então tá aí o exemplo resolvido aqui no quadro para vocês. Deu para entender melhor agora? Sim, professor. Obrigada. E aí? Sim, professor. Tranquilo? Cadê a moça que perguntou? Acho que foi Karina. É Karina o nome dela? Pediu para fazer de novo? Cadê ela? Deve estar aí. Entendeu, Karina? É Carol. Carolina. Carolina, isso. Cadê a Carolina? Tô aqui, professor. Tu entendeu, filha? Tu não tá nem falando, não tô nem te ouvindo. Fala igual a Vitória, assim, fala mais forte. Eu tô... Entendi. Tu tá falando com o microfone aí. Eu entendi, professor. Tá entendido agora? Bate foto aí, tira print pra eu apagar e a gente fazer exercício. Entendeu agora? Carolina, meu perdão, Carolina. Então, é esse tipo de questão que vocês têm que saber para o Enem, tá? Resolver um exemplo igual a esse aí. Copia lá, bora ver. Me avise aí quando eu puder continuar.
Já? Já. Então, só falar mais uma coisa aqui. Qual é o gráfico? Dá uma olhada aí no slide. Tá aqui a resolução, né? Aparecer aí para vocês o gráfico da força em função da distância. Olha lá. Caiu uma questão para vocês marcarem. Como é o gráfico da força em função da distância? O gráfico é uma hipérbole, olha lá. Da força em função da distância, né? Vocês estão vendo aí como é o gráfico, para vocês marcarem lá na prova, tá? Repare que quando a força vale D, quando a força vale F, a distância vale D. Mas como eu falei para vocês agora há pouco, se eu dobrar a distância, a força fica quantas vezes menor? 4 vezes menor, olha lá. A força diminui 4 vezes. Se eu aumentar a distância 3 vezes, a força cai 9 vezes. Se eu aumentar a distância 4 vezes, a força ela cai 16, porque tá na fórmula, a força está ao quadrado, né? É inversamente proporcional ao quadrado da distância, olha lá. Ele é proporcional ao quadrado da distância, mas ao inverso, né? Então, o que acontecer com a força, o que acontecer com a distância aqui, acontece com a força ao contrário, só que ao quadrado. Entenderam esse gráfico aí? Então, se a distância dobrar, a força fica 4 vezes menor. Se a distância triplicar, a força fica 9 vezes menor. Sempre ao quadrado. Beleza aí, galera? Sim. Então, vamos fazer exercício da apostila. Vamos fazer essa primeira aí, olha lá. Vou apagar aqui o quadro, tá? Vocês já tiraram foto, né? Tiraram print. Depois passa para os colegas lá. Vamos lá. Primeira questão. O que diz aí? Determine a intensidade da força de repulsão entre duas cargas iguais a 1 coulomb, né? As duas cargas são iguais, olha. Q1 é igual a Q2, que vale 1 coulomb. Situadas no vácuo a 1 metro de distância. A distância entre elas é 1 metro, olha lá. Tá? É dada a constante, aquele K, que sempre vale 9 vezes 10 a nona. Tá? Aí quer que calcule essa força aí. Então, vamos calcular ela bem aqui ao lado, tá? A fórmula da lei de Coulomb é força K vezes primeira carga vezes a segunda carga sobre o quadrado da distância. Beleza? Alguém para entrar aí. Tá. Então, a força eletrostática, K, Q1, Q2 ao quadrado. Força eletrostática. Esse K, 9 vezes 10 a nona, não é isso? A primeira carga vale 1, a segunda carga também vale 1. Coloca 1 vezes 1 aqui. A distância é 1 metro. Isso daqui é mais fácil, porque ele colocou a distância igual a 1 e a carga também. Coloca 1 ao quadrado lá embaixo, né? Beleza aí? Como é que vai ficar, então? 9 vezes 10 a nona vezes 1 dá ele mesmo, vezes 1 dá ele mesmo, dividido por 1 ao quadrado dá ele mesmo. Então, a força vai ser 9 vezes 10 a nona newtons. Essa daí é bem fácil. Porque, como as cargas valem 1, né? E a distância vale 1 também, 1 na multiplicação, na divisão é elemento neutro. Vai sempre dar o mesmo número. Então, eu estou pegando esse 9 vezes 10 a nona, vou multiplicar por 1, vai dar ele mesmo, vou multiplicar por 1 de novo, daí ele mesmo, vou dividir por 1. 1 ao quadrado é 1, né? Isso daí era mais fácil. Tudo bem para vocês isso daí? Bate foto, copia ou tira print aí. Vai lá.
Faz aí essa. Bora ver quem acerta essa. Acho que essa daí é mais fácil, né? Só um instante aqui, galera, que a mamãe chegou aí. Ah, será que eu tô dando aula? Tá bom. Abre sua mão, né? Já deu tempo de copiar, galera? Respondam aí, por favor. Já, professor. Tá? Posso passar outra? Pode. Essa daqui é mais difícil de fazer. Essa é a segunda questão da tua apostila. Dá uma olhada que eu vou resolver. Ela vai dar mais trabalho, tá? Vou dar um tempo para te olhar ela e pensar, uns 2 minutos, para eu começar a resolvê-la aqui no quadro para vocês. Acho que é essa questão e a última que são as mais difíceis daí, dessa apostila. Já deu tempo de ler, galera? Questão? Posso resolver já? Já, professor. Pode, professor. Então vamos lá, preste bem atenção, tá? O que ele diz aí nessa questão 2? Diz o seguinte, duas cargas Q1 igual a 4 microcoulombs, né? Q1 vale 4 micro. Quem estava desde o início da aula viu que eu falei sobre esse micro e milli, né? Quanto eles valem, olha lá. O Q1 vale 4 microcoulombs. Tá? O Q2 vale 1 microcoulomb. Tudo bem? Se encontram posicionados a 3 centímetros de distância. Uma coisa que eu não falei, a distância tem que passar para metros, tá? Nesse exemplo aí eu não vou precisar. Vocês vão entender já já por quê. A que distância da terceira carga, né? A que distância da carga Q1 sobre a reta que passa pelas cargas, devemos colocar uma terceira carga aqui para que ela fique
em equilíbrio. Tem esse desenho lá, aí, ó, na tela do computador. Carga Q1, né? Elas estão ligadas por uma certa distância. A distância, tu sabe que é 3 centímetros. Vocês entenderam essa questão aqui, eu vou ficar satisfeito. Tá? Q1 e Q2, tá? A distância entre elas, ele falou no texto que é 3 centímetros. Beleza? Eu quero saber a que distância da carga Q1, eu devo colocar uma carga Q, por exemplo, bem aqui, né? Se eu colocar uma carga Q bem aí, para que ela fique em equilíbrio. Porque ela vai ser repelida pelas duas, né? Vai atuar uma força nela, empurrando ela para esse lado, né? De repulsão. Olha lá. Vou colocar essa aqui, a carga aqui. Vou colocar. Tá? Esse Q1 vai repelir para lá e o Q2 vai repelir para cá, porque todas as três têm o mesmo sinal. Então, ela vai ficar sujeita a duas forças, né? Então, eu quero que ela fique em equilíbrio. Uma força feita pela carga Q1 vai empurrar ela para lá, só que esse Q2 tem o mesmo sinal que ela, vai empurrar ela de volta. Vocês devem concordar comigo que para que elas fiquem em equilíbrio, olha lá, vê se vocês concordam comigo. Para que essa carga fique em equilíbrio, as forças que ela vai receber, tanto de um lado como do outro, elas devem ter o mesmo valor. Senão ela não vai ficar em equilíbrio. No equilíbrio, F1 deve ser igual a F2. Ela vai ficar submetida a uma força desse Q1, vai empurrá-la para lá, e ela vai ficar submetida a uma força do Q2 de repulsão para esse lado. Tá? Vou desenhar aqui para vocês. Tudo bem? E aí ele diz que ele quer que ela fique em equilíbrio. Para ela ficar em equilíbrio, a força que ela recebe para o lado direito tem que ser igual à força que ela recebe para o lado esquerdo. Correto ou não? Tá entendido até aí? Sim, professor. Então, a gente começa armando assim, olha lá, colocando duas forças iguais, tá? Repare, eu quero saber que distância ela está da carga Q1. Como eu não sei essa distância daqui para cá, olha, eu vou chamar de X. É esse X que a gente quer calcular. Só que eu sei, professor, que a distância entre essas duas cargas vale 3, né? Ele deu. Se daqui para cá eu chamei X, a distância entre Q e Q2 vai ser 3 menos X. Olha lá, de novo. Quanto vale a distância entre as duas cargas aqui, Q1 e Q2? Vale 3. Se eu estou chamando de X esse pedaço aqui é o 3 menos o X que está aqui. Tá? Tudo bem para vocês aí? Por que eu chamei 3 menos X e X a outra? Tá entendido? Dá uma olhada. Sim. A distância de Q1 para Q2, a distância total, vale 3. Eu quero descobrir a distância do Q para o Q1, que é o que ele está pedindo aí no texto. Eu chamei de X. Como tudo é 3, e daqui para cá eu já gastei X, me sobrou 3 menos X aqui. Tá? Então é isso que a gente vai fazer substituindo esses caras aqui, olha. Quem é F1, professor? F1 é a força entre Q1 e Q. Então, a fórmula que a gente aprendeu é K vezes a primeira carga, que é o Q1, vezes a segunda carga, que é o Q, dividido pelo quadrado da distância. Quanto é a distância entre Q1 e Q? Eu chamei de X. Então, você coloca X elevado ao quadrado, olha lá. Tá? Assim que vai ficar a fórmula da força para F1. Usando o mesmo raciocínio, F2, quem é? F2 é a força que o 2 repele ele para cá, tá aqui, ó. Então, vai ser o K vezes Q2 vezes a carga Q, que está no meio, dividido pelo quadrado da distância. Qual é a distância entre Q e Q2? É 3 menos X, né, professor? É 3 menos X. Só que lembra da fórmula, tá ao quadrado. Vou colocar assim, olha lá. Tudo bem até aí, galera? Até aqui deu para entender? Eu substituí a F1 e F2. Até aí tá de boa? Tem alguma dúvida? Vocês olhando para cá, tem alguma... De onde veio tal coisa? Quer perguntar alguma coisa? Eu posso continuar? Tudo de boa, professor. Tranquilo. Então, vem cá. Já que tu que tá falando comigo, Vitória, vou te dar um ponto, tá? No final da aula. Me responde uma pergunta aí, Vitória.
Tu que está participando, só a Vitória e os outros aí estão só? Não sei se ainda estão aí. Presta atenção, Vitória. O que tem de igual? O que apareceu dos dois lados aí que eu posso simplificar? O X. O x... Não, porque aqui é x ao quadrado e aqui é 3 menos x. Ah, não dá. E outra coisa que é igual. São os Qs, professor. Hein? O que? O que tem igual aqui dos dois lados que eu posso cortar? As Fala aí. cargas. Esse Q e esse Q aqui? É. Além dele, tem mais alguém. O K. O K, olha lá. O K também vai. Ó. Então não vai precisar eu escrever 9 vezes a nona, não. Vai ficar fácil agora. Tá bom? Beleza? Então, como é que ficou aqui? Cadê o pincel aqui? Como é que ficou aqui? Ficou Q1 sobre x ao quadrado. Olha lá. Né? Q1. Lembra que a gente vai calcular esse x. Q1 sobre x ao quadrado. E do outro lado lá, como a gente cortou também esses dois, ficou só o Q2 sobre 3 menos x, tudo ao quadrado. Olha lá. Ah, foi assim? Foi. Agora vamos substituir o Q1 e o Q2. Ó. O Q1 vale 4 micro e o Q2 vale 1 micro. Como é micro dos dois lados, eu não preciso colocar. Iria cortar também. Então, vou colocar só o 4 e o 1, tá? Vou escrever aqui em cima, tá bom? Bem aqui, ó. Então, no lugar do Q1, tu vais colocar 4 sobre... O que tem embaixo dele, professor? Tem o x. Esse x que a gente está querendo, né? Esse x. Igual... O Q2 vale 1, olha lá. Sobre 3 menos x ao quadrado. Tudo bem aí para vocês? Beleza até aí, galera? Sim. Boa. Tá. Sim. Vitória, se a gente fosse... Raíssa, também tá aí, Raíssa. Se a gente fosse resolver isso aqui, daria uma conta horrível, não terminaria hoje. Por quê? Porque aqui, ó, tá um parênteses no quadrado, seria um produto notável aqui embaixo, olha. Dá uma olhada. Tem uma maneira bem simples que eu vou resolver. Mas o aluno que não se tocar para essa... Se ele não perceber isso, ele vai resolver do método tradicional. Ele vai multiplicar cruzado, isso aqui, né? E aí, esse 3 menos x... 3, olha lá. Vou ficar aqui. O que eu quero que tu entenda? Esse 3 menos x ao quadrado, o aluno ele pode resolver com um produto notável. Quadrado do primeiro é 9, 3 ao quadrado, né? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Já estudaram isso em matemática, né? Produto notável? Já. Pois é. Já. Dá para fazer por aqui, professor? Dá. Só que tu vai ter um trabalhão, porque vai aparecer uma equação do segundo grau, olha lá. X ao quadrado. Depois de toda essa arrumação aí, nós vamos ter que resolver delta e Bhaskara. A gente não quer isso. A gente quer fazer de uma maneira mais elegante, né? A gente quer sair por cima aí. Então, o que você me sugere, professor, para eu evitar uma equação do segundo grau? Repara o seguinte. Aqui, que número é? Qual é esse número que eu estou apontando? 4. 4. 4 tem raiz quadrada, Vitória? Ou Raíssa? Não sei quem está falando. A Raíssa. Raíssa tem, né? 4 tem raiz. Embaixo, o x está elevado ao... Quadrado. Quadrado. Legal. Estou pensando em raiz quadrada. O 1 tem raiz quadrada? Tem, vale 1. Não. Embaixo, o cara que está entre parênteses também está elevado ao quadrado. Então, me ocorreu uma brilhante ideia, olha. Sozinho eu pensei que eu posso passar a raiz quadrada nos dois lados aqui, ó. Se eu fizer isso, eu acabo com a equação do segundo grau, não vai mais ter equação do segundo grau, e eu resolvo minha questão em duas linhas. Porque, olha, eu passei raiz, só que eu não posso passar só de um lado. Se eu fizer de um lado, eu faço do outro. Então, eu passei uma raiz quadrada dos dois lados. Aqui em cima, a raiz de 4, vocês sabem que é 2. Embaixo, olha lá. Aí todo mundo vai sair dentro da raiz. Ó. 4 se corta, né? X está ao quadrado, então ele sai da raiz. Então fica só um x, ó. Acaba a equação do segundo grau. Igual, raiz de 1 é 1.
Embaixo está 3 menos x elevado ao quadrado. Só que como tem um quadrado aqui, ele sai, ó. Fica só 3 menos x. Perceba que eu acabei com a história lá do quadrado. Agora eu posso multiplicar cruzado aqui, que vai dar uma equação do primeiro grau, que é muito mais simples de fazer. Multiplica aqui, ó. X vezes 1 dá x igual 2 vezes 3 menos x. Olha como a conta ficou mais fácil. A gente vai multiplicar aqui dentro, olha. Vai ficar x igual 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. Mais com menos dá menos. 2 vezes x, 2x. Olha lá. E aí, o que eu posso fazer agora? Eu posso passar esse menos 2x para lá. Aí o quê? Positivo. Só que lá já tem um x, né, professor? Lá já tem um x. Como vem mais 2, vai ficar x mais 2x. Ele estava menos, eu passei para esse lado aqui. E desse lado ficou sozinho o 6. Quanto é x mais 2x, hein, galera? X mais 2x dá quanto? 3x. 3x. E 3x é igual a 6, né? X é igual a 6 dividido para 3. Deu um pontão, Se eu não tivesse feito isso, ia dar... Eu ia ter que apagar o quadro. E ia ter que encher o quadro mais uma vez. Mesmo assim, ainda deu um quadro cheio, né? O que vocês acharam dessa questão aí? Pode botar na prova de vocês? Claro. Claro, né? Tem gente que não gosta. Mas percebam o seguinte, toda vez que tiver quadrado nos dois lados de uma equação, tu passa a raiz e tu elimina a equação do segundo grau. Tira a foto aí ou bate print, vai lá. Copia. Vou dar um tempo para vocês. Estou dando aula aqui, meus queridos. Aí. E aí, galera? Bate foto, tira print. Na aula passada foi muito, né? Na aula de hoje já não tem toda essa teoria, não. É cálculo, cálculo. Força elétrica, lei de Coulomb é cálculo. A gente começou a estudar efetivamente eletricidade, né? Então, a gente vai ver depois eletrodinâmica, que cai todo ano na prova do Enem, circuito elétrico. Tá? Então, vocês têm que aprender. Mas, para chegar à eletrodinâmica, é bom dar uma introdução de eletricidade estática, que é o que a gente está fazendo. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar campo elétrico. Essa questão aí eu achei bacana, ela caiu no vestibular da UFRA. Olha, vai ter questões que ele vai te dar em centímetro, eu não vou poder calcular em centímetro, tem que transformar para metros. Nesse caso, como aparece centímetro dos dois lados, a unidade corta. Eu não precisei transformar, tá? Mas tem questões... Ah, tem aqui a resposta, né? Alternativa. O nosso deu 2, seria a letra B, né? Dá uma olhada no slide aí, olha lá. Deu 2 centímetros, né? Então seria a letra B essa questão lá. Alternativa correta dela. Quando terminarem, me avisem aí. Não estou escutando a Carol. Tá muito baixinho o áudio da Carol. Dela.
Quem não está conseguindo entrar na aula aí, por causa de conexão da internet, depois a aula vai ser disponibilizada. Vocês conseguem me ouvir direito aí, galera? Sim, só às vezes que fica Sim. embaçada a tela. Se ficar embaçado, avisa. Mas tá nítido agora, dá para ver, né? Tá. Tem uma aluna aqui, tem uma aluna dizendo aqui que tá ruim para ela. Então deve ser a internet, né? Quando fica embaçada, eu acho que é a minha. Isso. Se não te deixo. Mas quando tá embaçado, eu olho aqui e eu vejo. Se é o problema aqui ou se é aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tá embaçado a câmera, não. Olha lá. Ela disse que o áudio tá falhando também. Dá pra ver, né? Tudo que eu escrevi aqui, não dá, galera? Dá. Tô falando com uma aluna aqui. Sim, vocês não me disseram se já copiaram, se eu tô esperando aí por vocês. Já, Quando terminarem, me avisem. Se já puder fazer outra. Ninguém tem dúvida nessa? Não, professor. Queria saber uma quando a distância tem que transformar. Para metros, metros. Isso. É, Nessa daí- daqui não foi preciso. Nessa não foi preciso transformar. Por que não foi preciso? Vamos entender. Eu coloquei tudo dos dois lados, olha. Coloquei x e x do outro lado, né? Então, a distância está em centímetro desse lado, mas está em centímetro do outro. As unidades cortam. Corta centímetro com isso. Mas quando eu for fazer só a força, colocar aqui sobre d ao quadrado, eu vou precisar transformar para metro. A gente vai ver uma questão, tá? Que precisa transformar. Beleza? Ok. Posso fazer a próxima? Eu expliquei ainda agora aí, bora ver quem acerta. Essa daí não tem cálculo, para te relaxar. Dá uma olhada e me diz qual é a alternativa correta. Ele quer que tu marque o gráfico da força em função da distância. Eu dei para vocês ainda agora. acho que é F, professor. Hein? Lembra que eu expliquei aí, mostrei como é o gráfico da força em função da distância? É a letra A? Sim. Quem acompanhou a aula desde o início viu aí que eu expliquei, não foi ainda agora isso aí? Tem aluno perguntando a data da entrega do trabalho. Eu não explico toda vez, que é uma semana cada aula. Já não falei isso ou não? Toda vez que eu dou uma aula, tu tem até a próxima aula para entregar. Eu já falei isso quantas vezes? Acho que mais de 10 vezes eu já falei isso. Já, galera? Hein, Vitória? Oi! Carolina, Dimitri, Matheus, Priscila, Raíssa, Tamires. O Wendel. Olha, a Tamires está aí, olha. Já levei. Já? Qual tu marca aí? Já, professor. Letra A, mais parecida com o que tu explicou. É, olha lá. O gráfico da força em função da distância, né? Ele é uma hipérbole. Lembra que ele é inverso com o quadrado da distância? Seja F o módulo da força entre as duas cargas pontuais, né, separadas por uma distância d, entre os gráficos mostrados na figura desse problema, indique aquele que melhor representa a relação entre F e D. Então, tu vai marcar a letra A.
Beleza, Matheus? Que boa aí. Beleza. Resposta letra A nessa daí. Alguém tem dúvida nessa questão ou posso passar a próxima? Esse mesmo gráfico fica na apostila de vocês, tá? Vamos fazer esta daí, olha. Ó, ajeitar aqui, peraí, rápido. Que aqui saiu meio... Corrigir isso aqui. Pronto. Olha só essa daí. Dois objetos metálicos idênticos contendo carga elétrica de 1 coulomb e 5 coulomb são colocados em contato e depois afastados de uma distância de 3 metros. Considerando a constante K, constante de Coulomb, K igual a 9 vezes a nona, podemos dizer que a força que atua entre as duas cargas após o contato é quanto? Então, eu vou apagar aqui, tá, galera? Para eu explicar essa questão para vocês. Ainda envolve alguma coisa da aula passada, tá? Que é o contato, eletrização por contato. Do sábado passado lá que a gente viu. Então, vamos fazer a quarta. Vou fazer um desenho aqui para ficar mais fácil. Então, eu tenho aqui o objeto 1, né? Vamos chamar de 1 primeiro, tá? Eles são idênticos, né? A carga dele é 1 coulomb, olha lá. E o 2, a carga dele é 5. Tudo bem? São colocados em contato e depois afastados de uma distância de 3 metros. Olha lá. Então, eu vou colocar esses dois caras em contato. Eu vou encostar eles. Se tu lembra da aula passada, né? Eu falei que quando a gente encosta, a gente soma as cargas e divide pelo número de corpos. Então, eles vão ser afastados depois uma distância de 3 metros. Tá? Então, percebam o seguinte lá. Quanto é a carga do primeiro? A carga do primeiro é 1. Quanto é a carga do segundo? É 5. Quando eu coloco eles em contato, eu faço uma conta aqui para calcular a eletrização, né, com que cada carga vai ficar no final. Olha lá, a carga final deles vai ser a carga do primeiro, que vale 1, mais a carga do segundo, que vale 5, e eu vou dividir por 2, porque são dois corpos. Falei isso na aula passada para vocês, tá? Então, vai ficar 1 mais 5 é 6, dividido por 2 vai dar 3 coulombs para cada. Tudo bem para vocês aí? Eu falei na aula passada sobre eletrização por contato. A gente encosta os dois corpos, né? E aí a quantidade de carga, ela, final, se eles estiverem idênticos, o que vai acontecer? Eu vou somar, né? E vou dividir pelo número de corpos. Então, soma do primeiro, que é 1, mais a do segundo, que é 5, vou dividir por 2, porque eu encostei duas cargas. Vai ficar 6 sobre 2 dá 3. Ou seja, aqui, cada um tem uma carga de 3 agora. Tá? Então, somei as duas e dividi por 2. Tudo bem para vocês isso aí? Essa explicação aqui? Entendeu, Matheus? Depois do contato, quando é que eu vou fazer isso? É quando eu encostar. E só vai ficar 3 para cada, porque ele falou aí no texto que eles são idênticos, que eles têm as mesmas dimensões. Se eu tivesse 3 corpos e encostasse os 3, você somaria do primeiro, do segundo, do terceiro e dividiria por 3. Eu só estou dividindo por 2 porque são dois corpos.
Então, agora, cada um deles tem uma carga de 3 coulombs, olha lá. Não está mais assim, igual no início. Vai calcular a força a partir daqui desse desenho aqui. Faz sentido isso aí? Não estou ouvindo. Sim, Levi. Beleza? Então, aí ele quer que tu calcule a força entre eles, né? A força vai ser igual a K vezes carga do primeiro, né? Vezes a carga do segundo, dividido pelo quadrado da distância entre eles, olha lá. Esse K vale 9 vezes 10 a nona, é aquela constante. A carga do primeiro é 3 coulombs, coloca lá, 3. A carga do segundo é 3 também, ó. E a distância que eles foram separados agora é de 3 metros. Só que não te esquece que a distância deve ser elevada ao quadrado. Esse quadrado vem da fórmula. Tá bom? E aí ficou fácil, né? Porque aqui embaixo, como eu tenho 3 ao quadrado, é 9, né? Eu posso cortar com esses dois ou com esse 9 aqui, se eu quisesse, né? Vou cortar com esses dois aqui. 3 vezes 3 dá 9. E aí tu vai chegar na resposta, né? Que ele quer. Vai ficar 9 vezes 10 a nona, né? Só o que sobrou aí. Tá? Agora, essa força, ele pergunta, ela é de atração ou de repulsão, né? Como houve contato, eles ficaram com cargas de mesmo sinal. Mesmo sinal se repele, né? Então, essa força, ela é repulsiva, olha lá. Com a repulsão entre eles. Então, não é nem letra A, nem letra B, nem letra C. Bora ver aqui as outras. É letra D, né? Repulsiva e tem módulo igual a 9 vezes 10 a nona. Foi o que a gente calculou aqui. Então, a resposta é D de dado aqui nessa questão. Beleza aí para vocês? A quarta. Respondam aí. Bate foto aí, eu copio, que eu vou dar 3 minutos aí para vocês. A gente vai fazer a quinta aí para encerrar. Só bastante. É. Já, galera, vou explicar essa aí. Essa não é de cálculo, não, é de teoria. É só para te marcar qual gráfico, qual desses diagramas aí corresponde, tá? Dá uma lida aí nesse texto para eu explicar. Já podemos ou não? Sim. Então vamos lá.
Preste atenção aí, para te entender. Essa questão não é de cálculo, não, é teórica. É fácil. Numa experiência de eletrostática, realizada no laboratório didático do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, que é esse UFF, é lá do Rio de Janeiro, essa universidade, tá? Universidade Federal Fluminense, que é a sigla UFF. Duas bolas idênticas são penduradas por fios isolantes muito finos, a uma certa distância uma da outra. Beleza? Elas são então carregadas eletricamente, não é assim? Com quantidade diferente de carga elétrica, de mesmo sinal. A bola 1 recebe 8 cargas e a bola 2 recebe 2 unidades de carga. Escolha o diagrama que representa as forças de interação entre elas. Então, a bola 1 recebe 8 cargas e a bola 2 recebe 2 cargas. Essas cargas são iguais, é? Eu digo mesmo sinal, mesmo sinal, ele está dizendo. Se é mesmo sinal, tu já sabe que a força vai ser de repulsão, né? Isso aqui que eu queria saber. Então, tu vais eletrizar ambas com o mesmo sinal, olha lá. Eu marquei aí para ti onde ele fala, mesmo sinal. Só que uma tem 8 cargas, 8 unidades, e a outra tem 2 unidades, tá? Eu quero saber como é a força entre elas aí. Já sabe que é de repulsão. Então não pode ser a letra D. A letra D está de atração, não pode. Tem que ser a A, a B ou a E. A C não pode também, porque as duas estão apontando no mesmo sentido. Não existe isso. Ou elas se atraem ou elas se repelem. Qual você marca? Acho que é a B, professor. B de bola? Quem tá falando é a Vitória? Tá certo, Vitória. B, né? B de bola? Sim, Com a D de dado? professor. Hein? É B de bola, né? A B de bola. Porque tem aluno que quer dizer assim, mas uma não tem uma carga maior, professor? Como é que as setinhas estão iguais, estão mesmo tamanho? Aí que tá a jogada. Quando a gente calcula a força estática entre elas, né? A força não leva em consideração uma carga, ela leva as duas. Então, a força elétrica em cada uma delas vai, apesar de uma ter mais carga, mas essa força ela vale para as duas carguinhas. Uma tem 8 unidades, né? 8 unidades, para o sinal. Então, a força de repulsão. Marca uma que é 7. Professor, tá embaçado pra mim. Tá embaçada a câmera? Tá embaçado, Levi. Espera aí que eu vou ajeitar. É só sair e voltar aqui. Eu saio e volto e ele ajeita. Olha lá, José. Vê se tá boa. Tá bom aí a câmera? Não. Continua embaçado. Não, mas aqui não tá. Será que é para todo mundo que tá embaçada a câmera? Pra mim continua também, professor. Pra mim também, professor. Aqui, para mim aparece bem nítido o quadro. Né? Quando tá embaçado, vocês aparece para mim aqui, ó. Para mim também, né? Deixa eu sair e voltar aqui, pera lá. Eu vou sair e voltar. Só um instante.
Dá para ver aí, galera, agora? Sim. Ainda tá ruim. É, né? Tá, então olha lá. A força elétrica K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Então ela leva em consideração as duas. Não é porque uma tem mais carga que ela vai receber mais força. É como se fosse ação e reação. Entendeu? Então ela não pode ter seta diferente. Elas sempre vão estar submetidas à força de mesmo módulo. Então, lá na resposta, tem que ser uma alternativa em que apareça o mesmo módulo para todo mundo. As duas não podem receber uma força maior que a outra. Tá sendo aplicado aí o princípio da terceira lei de Newton, ação e reação. Por isso que a resposta é B de bola. Né, Vitória? E elas têm que se repelir, não pode ser letra D, porque a letra D está se atraindo. E aí elas têm mesmo sinal. O mesmo sinal é repulsão. Tudo bem para vocês? Aí a letra B de bola. Sim. Deu para entender? Bacana. É, Então, como professor, sempre, eu resolvo sim. Oi, fala. então, no caso, a quantidade de cargas que ela tem não interfere, só interfere o sinal, né? A quantidade de carga interfere no valor, só que cada uma vai receber a mesma força. Ah, Não sim. tem porque uma carga é maior, então aquela partícula vai receber mais força. Lembra da ação e reação, as forças são iguais e opostas. Beleza aí, galera? Então Sim, a gente resolveu 5, a gente resolveu 6 questões, na verdade, porque a gente resolveu um exemplo antes. Quem não conseguiu assistir desde o início, pode assistir a gravação que eu vou disponibilizar mais tarde aí para vocês, tá? Beleza, galera? beleza. Eu vou bater um print de quem está online aqui para fazer a frequência. Então, até a próxima. Tchau para vocês. Parar a gravação.